Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Projeto Luz, Refletindo a Paz. Hoje queremos destacar o sentido de culpa e o modo como nos conectamos com essa energia que nos consome e que nos aprisiona nas amarras trevosas. Procuraremos analisar buscando pistas reflexivas na ciência, na filosofia, especialmente nas doutrinas religiosas, visando rever algumas ideias em prol da nossa evolução espiritual, pelo rompimento do sentido de culpa que nos inculcam ao longo das nossas experiências terrenas. Comecemos pela ciência, mais especificamente com foco na psicologia e na psicanálise, onde vamos encontrar os seguintes conceitos. Para a psicologia, a culpa é baseada na frustração, ou seja, está ligada à violação dos nossos valores, crenças e moral. Segundo esse conceito, estamos sempre julgando a nós mesmos, mas às vezes estamos sendo duros demais. Já a psicanálise explica a culpa como um sentimento emocional que está intimamente ligado, relacionado ao remorso, e ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta ou violou os padrões morais universais e tem responsabilidade significativa por essa violação. Vejamos que os referidos conceitos nos mostram que a culpa se origina no sentimento de frustração, que é de cunho emocional, oriundo das nossas crenças que estão relacionadas aos valores e moralidade construídas no tempo e espaço em que vivemos. E dependendo das interações e aprendizagens que realizamos nesse tempo e espaço vivido, muitas vezes fazemos julgamentos severos das nossas condutas com foco no remorso. Quando somos severos conosco mesmos, subvertemos o sentido de consciência e de responsabilidade com foco na culpa. E com base em tais questões, nós fomos lá no dicionário e buscamos alguns outros conceitos e nos deparamos com o entendimento de que culpa é consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social ou um compromisso afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Destaca também que culpa é uma responsabilidade por dano, culpa é um mal, um desastre causado a outrem. E encontramos também algo do tipo que culpa é um substantivo feminino, que quer dizer falta contra o dever, omissão, desleixo, quer dizer também que é uma causa, de um mal ou dano, uma imputação e também um delito, um crime, um pecado. Aqui podemos inferir que a culpa é um sentimento resultante da tomada de consciência de algo que fizemos em desacordo com as normas estabelecidas, normas de cunho afetivo, moral e institucional. Um desacordo no sentido de ter feito algo ruim e por sabermos da nossa responsabilidade sobre as questões em voga, sentimos remorso. E o remorso gera culpa, porque acreditamos que estamos em pecado. E esse pecado, o sentido desse pecado, se originou nas doutrinas religiosas que nós vamos ver mais à frente. Então nós podemos destacar que nos conceitos acima
né, no citado dicionário, encontramos a culpa engendrada a ideia de delito, crime e pecado, evidenciando a ideia de consciência mais ou menos penosa por causa da nossa responsabilidade significativa em relação aos atos que assumimos livremente. De posse desses conceitos, nós buscamos na filosofia, mais especificamente em Sócrates, algumas pistas para nossa análise. Dentre as suas ideias, podemos destacar que o diálogo socrático tem um objetivo de purificar o discurso. Assim, nós podemos inferir que antes de qualquer autocondenação, precisamos investigar e aprofundar o sentido das crenças que nos inculcam, dos valores e ideologias que permeiam a nossa formação cotidiana, sejam elas vivenciadas no contexto familiar, escolar, religioso, político, comunitário, etc., que é o que nós chamamos de tempo e espaço vivido. Desse modo, o indivíduo que consegue observar e analisar as crenças cotidianas, crenças que formulam as suas opiniões, esse indivíduo consegue viver com foco em sua razão. E dessa forma ele toma consciência do que pode e do que não pode fazer, sem se contradizer e sem se autopunir, porque ele passa a ter uma consciência crítica. Então, na filosofia de Sócrates, fica evidente que ninguém é mau voluntariamente e que o mal reside exclusivamente na ignorância de si. Então, a maldade que fazemos conosco, nos culpando severamente de algo, nos indica que estamos lidando com a ignorância que ainda nos assola. A partir do momento que nós passamos a ter uma consciência crítica dessas questões, nós vamos rompendo com essa ignorância. E sabemos que o foco da filosofia socrática enfatiza os aspectos da razão e que precisamos dialogar com outras dimensões do nosso ser, como, por exemplo, as emoções e as intuições. Ele não desconsidera as emoções e as intuições, mas ele nos orienta da importância de focarmos a razão para que possamos fazer um diálogo crítico com as emoções e as intuições. Daí a importância de compreendermos o conceito de culpa na perspectiva da psicologia, da psicanálise, da ciência, em consonância com a filosofia. E nós podemos também dizer que nos dizeres de Sócrates, nas orientações socráticas, podemos trazer os aspectos da filosofia num tempo e espaço em que precisamos nos atentar para a tomada de consciência do poder que temos em relação a nós mesmos. Então, nesse momento em que o planeta Terra está passando por um período de transição, por um período de muitas opiniões, de muitas verdades sendo ditas, cada um querendo enfatizar a sua verdade, nós precisamos parar, observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, nossas ações, observar as nossas verdades na perspectiva de uma consciência crítica. Então, tomando consciência desse poder que nós temos, nós vamos atuar na superação das questões que nos fazem acreditar que são as verdades absolutas. Nós vamos começar a superar a ideia de que existe apenas uma verdade, principalmente as verdades dogmáticas, que nos fazem acreditar na mesma, na medida de uma fé cega.
Por isso, a filosofia de Sócrates nos desafia a fazermos significativas indagações em relação ao tempo e espaço em que estamos inseridos, sempre procurando nos questionar na dimensão de uma busca pela verdade crística, sem contentamento com as aparências estabelecidas. É preciso encontrarmos a essência, e a essência da verdade nós entendemos que está nos ensinamentos de Cristo. Então, nesse sentido, a filosofia nos adverte que a culpa é um posicionamento que assumimos contra nós mesmos a partir de algumas crenças, crenças que são a favor da permanência da nossa ignorância, e aí por isso nós estamos focados nas aparências e naquilo que nos impõe, atuando como marionetes. Então a filosofia nos adverte que a culpa, no seu movimento pela força centrípeta, é a autoacusação e sempre encontra terreno fértil nas pessoas que não têm autoconfiança. Quem não tem autoconfiança, vislumbra uma fé cega, uma consciência alienada, uma alma alienada. E assim, para compreendermos um pouco mais sobre a importância de rompermos com esse sentimento venenoso, podemos interagir com as ideias das doutrinas religiosas que enfatizam que a culpa é condenação de quem fez algo errado. Quando pecamos, nós nos tornamos culpados e merecemos castigo. Ninguém é inocente. Todos merecemos o castigo de Deus. Essa é uma narrativa oriunda da doutrina religiosa, num tempo e espaço em que começou toda a sua jornada na perspectiva de estar trazendo os seus fiéis, as pessoas que estavam inseridas naquele discurso, no sentido de torná-las escravas dessa narrativa, para que assim pudesse estar perpetuando o poder daqueles que se intitularam os donos da verdade. Então, se a gente for lá em Levítico, no capítulo 5, versículo 17, como um dos exemplos do Velho Testamento, nós podemos perceber a ênfase na culpa que cometemos, na ênfase naquilo que desejam que nós passemos a acreditar. Então, lá nesse capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Com base nos dizeres do Velho Testamento, que constituem os dogmas religiosos, a orientação é assumirmos a nossa culpa e assim entendermos que Jesus, que morreu na cruz para nos salvar da culpa que temos, o chamado pecado original. Então veja que o Velho Testamento foi rearrumado a partir do momento que surge o Novo Testamento, visando colocar o Novo Testamento como continuidade do Velho Testamento na mesma perspectiva. Então, dialogando com as diversas ideias supracitadas, nós vamos nos deparar com diferentes modos de pensar o sentido de culpa. Tanto a ciência como a filosofia procuram trazer subsídios que possam nos ajudar a superar esse sentimento culposo que
os dogmas religiosos nos impõem. Então, isso porque o sentido culposo que mais nos toca racionalmente e emocionalmente é o que se origina das doutrinas religiosas, tendo em vista que as mesmas nos falam sobre algo que nos liga ao Pai Celestial e, consequentemente, ao nosso destino enquanto ser espiritual. Por isso que nós destacamos que é uma manipulação, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e ações. E no bojo desse sentimento culposo, enfatiza-se o pecado. Se você é culpado de algo, então você está em pecado. E se está em pecado, não será salvo quando morrer. Merece ser castigado em vida para se purificar e merecer a vida eterna. E se morrer em pecado, está condenado ao fogo do inferno. Isso é muito pesado. Por isso, trouxemos várias ideias para você inserir em suas reflexões, sempre na dimensão de uma fé raciocinada, sempre questionando, nunca se restringindo à fé alienada, à fé submissa. E como o nosso propósito no Refletindo a Paz é a orientação espiritual, nesse episódio de hoje o nosso objetivo é chamar a sua atenção para as ideias que te fazem cada vez mais se impregnar pelo sentimento de culpa, de uma máxima culpa. Isso significa que tão logo percebemos que erramos, nos julgamos culpados. É assim que querem que nos julguemos. E nessa condição nós entramos na paranoia do pecado, nessa paranoia que nos inculcam. E a filosofia, a psicologia, a psicanálise, que vem buscando nos ajudar no processo de libertação, elas vão nos dando pistas do que andam fazendo conosco. Nós é que não conseguimos ver. E o pior é que nesse sentimento que nós vamos construindo, nós podemos destacar que esse sentimento nos coloca na dependência de algo que está fora do nosso ser. Uma dependência da igreja e dos seus representantes, uma dependência do próprio Jesus, de modo que passamos a acreditar que só assim, nessa dependência, nós podemos nos livrar dessa culpa que temos enquanto humanidade pecadora. Esse é o objetivo dos dogmas religiosos. Em outras situações, muitas pessoas, muitos de nós, ficamos na dependência dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psicoterapeutas, mesmo naqueles que buscam fazer com que nos livremos dessa culpa e que percebemos a nossa potência de liberdade. Ainda assim, nós ficamos dependentes dos mesmos porque nós construímos esse conceito de depender do outro para nos salvar. E também ficamos na dependência da justiça, dos homens, que em muitas situações são manipuladoras, inclusive daquelas pessoas das nossas convivências que usam esse sentimento para constrangimento, para nos subjugar. E aqui vale ressaltar que Joana de Ângeles nos ensina que o ser consciente não se culpa e nem se desculpa. O ser consciente, ele se descobre. Então, aqueles que buscam compreender a sua autorresponsabilidade no processo de evolução espiritual se descobrem.
E nesse processo ele compreende Jesus como um mestre e guia na senda da libertação, porque seus ensinamentos apontam para isso, e não como um ser que morre na cruz para nos salvar das culpas que temos, melhor dizendo, dos pecados que cometemos. Então, quando nós estamos presos na ideia de que ele morreu para nos salvar, nós estamos dependentes da sua morte. E aí ficamos venerando aquela cruz, aquele sangue, na ideia de que é aquilo que vai nos salvar. Isso que querem que acreditemos. Então, aqui o entendimento da autorresponsabilidade, da consciência de si mesmo, se alinha com a ideia de perceber os equívocos cometidos e buscar a melhoria cotidiana, o que é bem diferente de uma consciência penosa. E visando romper com essa consciência penosa, dentre os diversos ensinamentos de Jesus, nós podemos citar o que consta em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus nos fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Se somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque somos criaturas divinas e, como tal, temos a centelha divina em nós, que se revela no sal e na luz que somos. E complementando esse ensinamento, pensemos sobre o que Jesus nos diz sobre o Espírito de verdade, que está lá em João, no capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então vai ficando cada vez mais claro que somos criaturas divinas, porque o Espírito que somos, oriundo dos fluidos de Deus, da fonte criadora, está em nós. E nós estamos imersos em Deus, assim como Deus está em nós. Então, o Espírito da verdade está em nós, não está fora de nós. E nós ainda não conseguimos receber, porque nós ainda não conseguimos nos perceber criaturas divinas. Porque nós só conseguimos nos ver seres pecadores. O dia que rompermos com esse conceito que nos inculcam, nós vamos nos libertar. Então, Jesus falou várias vezes sobre isso, citando-o como exemplo por estar aqui encarnado no corpo físico humano, um corpo assim como nós estamos. Então, ele nos evidenciava a sua experiência, o seu ser humano, para que pudéssemos segui-lo como ser humano, entendendo que nós podemos fazer tudo que ele faz e naquele momento tudo que ele fazia. E aí lá em João, no capítulo 14, versículo 20, ele destaca: naquele dia conhecerei que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, quer dizer, quando nos reconhecermos criaturas divinas, entenderemos que nós estamos no Pai, assim como o Pai está em nós. E por isso podemos fazer tudo que Jesus fez e nos ensinou. Naquele dia, quer dizer, no tempo, no momento
em que tomarmos consciência disso. E aí, lá em João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus fala: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Daí a importância de estudarmos os ensinamentos de Jesus com foco no que Ele quer nos ensinar para nossa libertação. Precisamos romper com a ideia de que Ele veio para nos salvar e assumirmos a ideia de que Ele veio nos ensinar o que nós precisamos fazer para nos libertar, porque quem nos salva somos nós mesmos, não é Jesus. É seguindo o seu ensinamento que nós vamos nos libertar. Ele nos dá várias pistas maravilhosas sobre como encontrar o caminho da libertação. E João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, ressalta isso, dizendo: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que nesse episódio Jesus não fala de salvação, mas de libertação. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade constitui os ensinamentos de Jesus. Jesus é a verdade na sua orientação, na verdade crística, cujas energias virtuosas emergem de Cristo, de uma consciência crística, que constitui o Jesus humano, ali, naquele momento, encarnado no corpo humano. Aquele corpo trazia no seu bojo uma consciência crística. E dessas energias nós podemos destacar uma energia virtuosa que é a verdade. A verdade sobre o fato de que não devemos cultivar as energias da culpa. Nós não devemos cultivar essas energias da culpa em nossos pensamentos e sentimentos, e muito menos em nossas palavras e ações. Se Jesus fala de libertação, então nós precisamos nos livrar das energias que nos aprisionam. É justamente isso que Jesus mais quer, que você se liberte das más tendências, dentre as quais daquelas que te aprisionam nesse sentimento de culpa. Quando procuramos dialogar com esses conceitos, no sentido de construirmos a nossa verdade, ideias próprias da nossa compreensão, e a partir das mesmas fazermos uma interlocução com o sentido de culpa que encontramos, por exemplo, na Bíblia, mais especificamente no Velho Testamento, e por isso nas diferentes doutrinas religiosas, nós vamos nos libertando. Nós precisamos nos atentar para os discursos que permeiam essas doutrinas. Não estamos dizendo para nos isolarmos das mesmas, mas é preciso compreender o que andam fazendo conosco. E no bojo das análises críticas é preciso também nos libertar das pequenas culpas, não só daquelas que consideramos grandes. Sabe aquelas culpas que construímos diariamente, que vão nos aprisionando nas armadilhas daqueles que se alimentam dessas energias?
Você sabia que existem seres que se alimentam das energias, das diversas culpas que nos impomos? Que existem seres que nos instigam a permanecer nesse caminho culposo, espinhoso, danoso? Se você ainda não sabe, existem seres espirituais que se apresentam como bonzinhos em nosso dia a dia. Seres que se abastecem dos nossos pensamentos e sentimentos, bem como das nossas palavras e ações, que trazem esse sentimento culposo. E esses seres abastecem os nossos sentimentos e pensamentos, as nossas palavras e ações, com as energias que produzem a culpa. E aí, por estarmos cegos e cegas, surdos e surdas, presos e presas em suas manipulações, nós vamos produzindo cada vez mais essa energia venenosa para alimentá-los. Percebe? Por isso, quando você toma ciência de que a culpa é uma energia letal que te aniquila aos poucos e entende que a mesma faz parte do projeto das trevas, você se conscientiza de que os seres trevosos que te usam como escravo produtor dessa energia estão cada vez mais te manipulando. Então, quando você se conscientiza disso, você procura refazer os pensamentos e sentimentos e assim você qualifica as palavras e ações cotidianas. Você passa a compreender que tudo aquilo que você faz inconscientemente e que te maltrata pode ser manipulação das trevas. Mas nunca se esqueça, como você tem a centelha divina em seu ser e por isso tem espíritos protetores que te sugerem o caminho da luz, num dado momento você começa a enxergar com olhos de ver e escutar com ouvidos de ouvir as coisas desse mundo. Você começa a perceber as pistas, por exemplo, que Jesus te dá. E quando você percebe que a culpa, essa energia que você está produzindo, não tem origem na luz divina, a partir de então você tem a oportunidade de tomar a decisão de romper com a mesma. Romper com o sentimento de culpa é remover tudo que está ligado a ela. Romper com as energias do remorso, da autopiedade, do vitimismo, da angústia, da melancolia, da ansiedade, da depressão. É romper com tudo que causa com isso, né? O que causa o remorso, a autopiedade, o vitimismo, a angústia? O que causa com tudo isso? É o medo, é o apego, é o sentimento de rejeição, é a dependência. Veja o emaranhado que você entra quando fica à mercê dos pensamentos, do sentimento, das palavras que te aprisionam na culpa. O resultado disso é a ação da destruição de si mesma, do seu eu, inclusive do seu corpo físico, corpo que abriga o seu espírito, o seu eu divino. Essas energias trevosas impedem que você se veja como um ser divino, porque enquanto energia das trevas, ela esconde a luz que está em você. E conforme já destacado anteriormente, se você está vivendo uma experiência que não é boa, se você faz algo que não é bom e percebe que não é prudente continuar fazendo o que está habituado a fazer,
e por isso você passa a fazer o que é bom, você está limpando o seu ser dessas energias ruins. Não tem que se sentir culpado porque estava fazendo algo que não é bom, mas é fundamental romper com a referida prática, refazer o modo de viver procurando vivenciar o que é bom. E vida que segue, nada de culpa. Agora, se você percebe que está fazendo algo que não é bom e continua a praticá-lo, então saiba que você é escravo das trevas, está alimentando seres trevosos conscientemente, e eles vão fazer você se sentir culpado. Entenda que desse modo os seres trevosos vão fazer de tudo para você continuar nas práticas ruins para sentir culpa. Então, vamos lá, nada de culpa. Vamos produzir a energia do bem e seguir em frente rumo à nossa missão de vida, que é nos conectarmos cada vez mais com o divino que nos constitui. E para tanto, queridas irmãs e queridos irmãos, precisamos colocar em prática a lei de amor que Jesus nos ensinou. A lei de amor, que é produzir as energias das virtudes, começando pela gratidão, alegria, compaixão, paz, dentre tantas que resultam no fortalecimento do amor que somos. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões. Tudo de melhor para vocês, por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo.